Imagine um mundo, não o seu, nem o nosso, mas um eco distante, onde o azul do céu esconde as feridas de uma guerra que ninguém mais se lembra. Um planeta tomado por silêncio, quebrado apenas pelo vento que sussurra entre arranha-céus desolados e pela marcha incessante de seres metálicos. Aqui, onde a natureza recuperou seu espaço em meio à destruição, a vida humana é apenas uma lenda, uma memória esvaída. Mas a guerra persiste. Androides elegantes, quase humanos, lutam contra máquinas que, em sua simplicidade programada, começam a imitar os seres humanos. E é nesse cenário de beleza melancólica e combate eterno que uma pergunta sussurra no ar: o que nos torna vivos? O que define a nossa existência? Qual o nosso propósito? Bom, se você não sabe do que eu tô falando, estamos falando de NieR Automata, um jogo de hack and slash desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela Square Enix, lançado em fevereiro de 2017 no Japão e mundialmente em março de 2017. E nesse vídeo eu quero fazer uma discussão com vocês sobre os elementos filosóficos e históricos que estão na construção da narrativa de NieR Automata. Que NieR é um jogo muito sentimental, uma carga dramática muito pesada, isso todo mundo já sabe. Mas você sabe o que os roteiristas, os escritores, os diretores de NieR se inspiraram para fazer um jogo tão dramático, uma carga melancólica tão alta? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Bom, primeiro vamos fazer uma breve introdução sobre a história de NieR. O contexto de NieR é o seguinte: a humanidade está quase extinta e se refugiou na Lua por causa de uma invasão de uma raça alienígena mecanizada no planeta Terra. Então a humanidade se refugia na Lua e cria o projeto Yorha. Yorha é um projeto de androides extremamente humanizados que são enviados para o planeta Terra para combater essa raça alienígena mecanizada. Então o cenário é totalmente apocalíptico e uma batalha de máquina contra máquina. Os androides criados pelos últimos seres humanos que restaram da guerra contra essa raça alienígena e os alienígenas que estão aqui na Terra. Uma coisa interessante de perceber, o efeito contrário dessa ausência de humanidade no planeta é o desenvolvimento da natureza. Tem muitos animais e muitas árvores, então a natureza ocupou o espaço. A gente vê ao longo da gameplay os prédios dominados por árvores, cipós, alguns animais. Então a gente pode pensar até num primeiro ponto no debate sobre NieR. Até que ponto a humanidade, como muitos autores sustentam, não é um vírus para o planeta Terra? Porque se a gente pensar o seguinte, o ser humano, ele coloca espécies em extinção, ele destrói a natureza, ele polui os oceanos e ele destrói o próprio ser humano. E como diria Hobbes, Homo homini lupus, ou traduzindo do original, o homem é o lobo do homem. Além do homem destruir tudo ao seu redor, ele destrói o próprio homem. Um segundo debate que a gente pode pensar é essa questão da gente criar. Isso é muito comum no mundo pop, nas novas criações, novos games que estão sendo lançados e animações, que a gente cria máquinas para causar sentimento no ser humano. A gente vive uma tendência que vem crescendo cada vez mais de jogos lançarem personagens que não são humanos, porém que despertam na gente sentimentos humanos. Isso é um debate interessante, porque o ser humano precisa criar algo artificial para causar sentimento nele, ao ponto de que um outro ser humano, de carne, biologicamente idêntico, não gera a mesma carga emocional do que uma máquina. Então isso é um debate também muito interessante que a gente pode pensar. E para você que não sabe, um Android, o que é um Android? O Android é um robô com características extremamente semelhantes a um ser humano. Nessa onda a gente pode pensar, por exemplo, Mega Man, Astro Boy, ícones da cultura pop que já se embasaram muito nessa estética de Android. Mas seguindo a história do game, a gente acompanha a história da Android 2B e do Android 9S ou 9S, que ao desenvolvimento da história a gente vê que eles na verdade são destruídos várias vezes, só que eles têm tipo um cartão de memória. Então quando eles se explodem ou são derrotados, eles voltam a consciência deles para a nave mãe ali, fora do planeta Terra, pro projeto Yorha, e é criado um novo corpo idêntico ao que eles já tinham, com aquela memória que eles têm da batalha. Então as habilidades que eles adquiriram, a experiência de combate não é perdida, porque a consciência deles fica gravada. Só que logo no começo do jogo, o 9S se sacrifica para que a 2B não perca o cartão de memória. E aí que tá, nessa primeira fase,
A2B cria um sentimento pelo 9S, e isso já é muito interessante, voltando ao que eu tinha falado, como que um androide tem sentimento. Quando o 9S se sacrifica, ele perde a memória que ele teve de criar laços com a 2B naquela primeira batalha, e somente a 2B lembra. Então ao longo da jornada, eles vão recriando esse laço afetivo que os dois androides têm. Só que ao longo do desenvolvimento e desses conflitos que não acabam, os androides começam a entrar num dilema. Qual o sentido dessa guerra que não tem fim? A guerra não acaba. Qual a lógica da guerra? Dessa guerra que não leva nada. Nesse sentido, o Arthur Schopenhauer pode nos ajudar muito. Isso porque Schopenhauer via a vida como um ciclo incessante de desejo e sofrimento. Para ele, a vontade de viver nos impulsiona a buscar objetivos, mas a satisfação é sempre temporária, levando a um novo desejo e, consequentemente, um novo sofrimento. Então, para Schopenhauer, a única coisa que é eterna é o sofrimento, porque a satisfação ela é temporária e ela acaba. A constante da vida é mais sofrimento do que satisfação. E isso faz todo sentido se a gente pensar como as máquinas, ou melhor, os androides, se colocam na posição deles de combatentes. Essa guerra não acaba. Qual o sentido dessa guerra que não leva a lugar nenhum? Ou melhor, como Schopenhauer disse na sua obra Um Mundo com Vontade de Representação, a vida oscila como um pêndulo entre dor e tédio. Outro ponto muito interessante na obra é que a gente vê que essas máquinas, essa raça alienígena que ficou aqui no planeta Terra, com o tempo ela começou a assimilar comportamento humano. E isso é muito bizarro e muito assustador. Vemos máquinas formando comunidade, buscando paz, se apaixonando, até mesmo desenvolvendo filosofia próprias e criando até cultos. Nesse sentido, um filósofo muito interessante pra gente pensar isso é o Jean-Paul Sartre. Qual que é o dilema do Sartre para contribuir com essa discussão? Se uma máquina pode ter sentimentos, propósito e sofrer, o que distingue de um ser humano? O que define a vida? O que as impede de se sentirem vazias, mesmo ao alcançarem esses objetivos humanos? Até que ponto um androide é um androide? Até que ponto um ser humano é um ser humano? Para Sartre, a existência precede a essência. Não nascemos com um propósito pré-determinado, somos condenados a ser livre e a criar nosso próprio sentido. As máquinas de Nie transcendem sua programação inicial e buscam sentido, encarando essa liberdade assustadora. E por fim, aqui vai um alerta de spoiler. Se você não jogou, vai lá jogar e volta nesse vídeo que eu vou falar do final do game, tá? Então alerta de spoiler, seu maldito, não vem reclamar depois pra mim que eu não avisei. No final a gente descobre que essa humanidade que tava na Lua, não tá na Lua. Na verdade não tem humanidade nenhuma. Essa guerra não serve para absolutamente nada, porque os seres humanos já foram completamente extintos. É uma humanidade fantasma. Isso faz com que a 2B e o 9S sejam confrontados com a nulidade de suas existências, a negação da própria existência. Nesse sentido, eu vou puxar o Nietzsche, que é primordial para o debate sobre o existencial. Nietzsche fala muito sobre a morte de Deus. Isso dá muita polêmica, já fizeram até filme, né? Deus não está morto, aquela coisa toda, aquela histeria neopentecostal. Mas, gente, quando Nietzsche fala Deus está morto, ele não está falando do Deus cristão. Ele está falando de Deus como seu propósito de existência, aquilo que você dá mais importância. Nesse sentido, quando o 9S e a 2B descobrem que o propósito da existência deles, que era combater os alienígenas para repovoar o planeta pelos seres humanos, na verdade não tem ser humano, e esses alienígenas não são nem bom nem ruim, na verdade eles só estão existindo no planeta, qual o propósito da existência deles agora enquanto androides? Qual o propósito do projeto Yorha? Pra que eu existo? Pra que eu fui criado? If we don't do something, all of humanity's remaining data will be destroyed. So what? None of it matters. Or didn't you know? We aren't required in this world anymore. Humanity is extinct. That moon server you're so worried about was invented to give us androids something to fight for. And Yorha was created to perpetuate the lie. But in order to make sure no one ever learned the truth, we were designed to be killed. They built a back door in the bunker and programmed it to activate after a certain amount of time. The commander, me, 2B, sacrificial lambs. All of us. Na obra Além do Bem e do Mal, Nietzsche argumenta que a perda das antigas verdades e valores levaria a um vazio de sentido, o que ele chama de niilismo. No entanto,
ele via isso também como uma oportunidade para a criação de novos valores. A revelação em Nier Automata é a morte do propósito que movia os androides, lançando-os no niilismo. Nietzsche lança um desafio: aquele que luta com os monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Se tu olhares longamente para o abismo também olhará para dentro de ti. E aqui é lançado o desafio final para os androides. Agora vocês têm que construir um novo sentido de vida, porque aquilo que vocês acreditavam, o Deus de vocês, não existe. Ele está morto. Espero que tenha gostado desse vídeo, curte, compartilha, não se esqueça de se inscrever, envie pro seu amigo que gosta de Nier. Esse vídeo deu um trabalhão, então me apoia, me segue no Instagram, eu faço live direto na Twitch e no TikTok. Então não esquece de me acompanhar nas outras redes sociais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.